Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre um assunto muito importante da potenciação, as propriedades. Vamos lá? Uma primeira propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, como será que eu posso simplificar essa multiplicação? Aí um exemplo. Então aqui é uma multiplicação, tem a mesma base. Como que eu vou resolver isso? Pensando no a elevado à quinta potência, eu posso escrever com 5 fatores a. Assim como o a ao cubo, eu posso escrever com 3 fatores a. Assim. Então aqui eu tenho a à quinta, aqui eu tenho a ao cubo. Se eu junto tudo isso numa única multiplicação, eu fico com 8 fatores a. Então eu posso escrever como a elevado à oitava potência. O que esse 8 tem a ver com o 5 e com o 3? É a soma dos dois. Então fica a elevado à soma dos expoentes. Então, sempre que eu tenho um produto de potências de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. De uma maneira geral, é isso que vai acontecer. Um outro exemplo, um exemplo numérico. 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado à sétima potência. Quanto que dá? 4 elevado a 10. Eu tenho que somar os expoentes. 8 quintos ao quadrado vezes 8 quintos elevado a 4. Quanto que dá? É uma multiplicação, tem a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Dá 8 quintos elevado à sexta potência, beleza? Então essa é uma primeira propriedade. Uma segunda propriedade. Se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o que será que acontece com os expoentes? Então, nesse caso, como é uma divisão, eu posso representar essa divisão como uma fração. O a sétima sendo o numerador, o a ao cubo sendo o denominador. Assim. Lembra da regra do cancelamento? Eu vou cancelar um a que está lá em cima com o a que está lá embaixo. Um a que está lá em cima com o a que está lá embaixo. Outro a que está lá em cima com o a que está lá embaixo. O que sobrou? Quantos fatores a sobraram? Sobraram 4 fatores a. Então eu tenho a elevado à quarta potência. O que esse 4 tem a ver com o 7 e com o 3? É a subtração. É 7 menos 3. Então sempre que eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Exemplo. Menos 3 a quinta dividido por menos 3 ao quadrado. É uma divisão, tem a mesma base, eu vou subtrair os expoentes. É menos 3 ao cubo, 5 menos 2. Terceira propriedade. Agora a multiplicação tem o mesmo expoente. Olha aí um exemplo. O a ao cubo é a vezes a vezes a. O b ao cubo, b vezes b vezes b. Como aqui a gente tem um produto, uma multiplicação, eu posso trocar essa ordem, né? Então eu vou trocar a ordem juntando um a com um b. Um a com um b. Um a com um b. Troca a ordem, é uma multiplicação. A multiplicação ela é comutativa. Eu posso fazer isso. Esse resultado é o mesmo. Olhando para esse a vezes b como se fosse uma base de uma potência, quantas vezes ele está aparecendo nesse produto? 3. Então é a vezes b ao cubo. O que aconteceu? Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente, eu vou multiplicar as bases mantendo o mesmo expoente. Um exemplo. 7 à quinta potência vezes 2 à quinta potência. Eu vou multiplicar as bases, fica 14, mantendo o mesmo expoente. Mais uma propriedade. Agora a divisão de potências de mesmo expoente. Vai ter mais ou menos a mesma ideia. Eu vou representar a divisão como fração. Então fica a ao cubo, a vezes a, b ao cubo, b vezes b vezes b. Como é uma multiplicação lá em cima e uma multiplicação lá embaixo, eu posso pensar em multiplicações de frações, como esse a sobre b sendo uma única fração.
é A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B. É uma multiplicação, eu teria que multiplicar lá em cima, dá A ao cubo. Eu teria que multiplicar lá embaixo, dá B ao cubo. Quantas vezes esse A sobre B aparece nessa multiplicação? 3. Então é o A sobre B elevado ao cubo. Então, se eu tenho uma divisão de potências de mesmo expoente, eu vou dividir as bases mantendo o mesmo expoente. Um exemplo, 4 ao cubo dividido por 2 ao cubo. É uma divisão, tem o mesmo expoente, eu vou dividir as bases. Quanto que é 4 dividido por 2? 2 ao cubo. 10 elevado à quinta potência dividido por 5 elevado à quinta potência. Tem o mesmo expoente, é uma divisão, eu vou dividir as bases, 10 dividido por 5, 2, mantendo o mesmo expoente. Beleza? Mais uma propriedade, a potência elevada a um dado expoente. É uma potência elevada a um expoente. É o que a gente diz potência de potência. Tá? Um exemplo. Essa base, A elevado a menos 2, vai aparecer 4 vezes, porque o expoente é 4. O expoente mostra quantas vezes a base vai se repetir. Então aqui é A elevado a menos 2, vezes A elevado a menos 2, vezes A elevado a menos 2, vezes A elevado a menos 2. 4 fatores A elevado a menos 2. Vamos lembrar lá da primeira propriedade? Aqui eu não tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou manter a base e somar os expoentes. Quanto que é? Menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2. É uma soma, né, de 4 dívidas de 2 dá menos 8. Então fica A elevado a menos 8. O que o menos 8 tem em relação ao menos 2 e ao 4? É o produto. Então é menos 2 vezes 4. Então sempre que eu tenho uma potência elevada a um dado expoente, eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. Um exemplo, 3 quintos ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo. Multiplica os expoentes. É uma potência elevada a um dado expoente, multiplica os expoentes. Fica 3 quintos elevado à sexta potência. Beleza? Então vamos agora a outros exemplos. Olha nesse item A. É uma multiplicação, são potências de mesma base. Pela primeira propriedade que a gente viu, eu vou manter a base, então continua 2 quintos, e eu vou somar os expoentes. É menos 4 mais o 7. Então vai ficar 2 quintos elevado a mais 3, que é o 2 quintos ao cubo. Beleza? Nesse item B, é uma divisão de potências de mesma base. Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Então é o primeiro menos o segundo, que é o menos 5. E aqui que a gente tem que tomar o cuidado, né? Vai ficar mais. Vai ficar o 0,7 elevado a 3 mais 5 é o 0,7 elevado à oitava potência. No item C, multiplicação de potências de mesmo expoente. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as bases mantendo o mesmo expoente. Vai ficar 10 elevado à quarta potência. No item D, é uma divisão de potências de mesmo expoente. Eu vou dividir as bases, então é 60 dividido por 12, mantendo o mesmo expoente 3. 60 por 12 é 5 ao cubo. No item E, é aquela potência de potência, potência elevada a um dado expoente. É 2 ao quadrado ao cubo, multiplica os expoentes. É 2 elevado a 2 vezes 3, é 2 elevado à sexta potência.
A maioria dos exercícios que envolvem a propriedade das potências vai pedir para você deixar o resultado final assim, como uma potência. Você não vai precisar calcular, tá? Alguns exercícios vão pedir para você calcular qual que é o resultado. Então, usando as propriedades, eu vou deixar a expressão mais simples e aí calcular o resultado. Imagina eu ter que fazer aqui 60 ao cubo, 60 vezes 60 vezes 60. 12 ao cubo, 12 vezes 12 vezes 12. Depois dividir os dois resultados. Usando a propriedade, eu sei que é 5 ao cubo. E 5 ao cubo é 125. Então o resultado dessa divisão é 125. Beleza? Mais alguns exemplos. Aqui, a fração representa uma divisão. Então é uma divisão de potências de mesmo expoente. Eu vou dividir as bases mantendo o mesmo expoente. Então fica 2 ao cubo. Aqui eu tenho que usar algumas propriedades. Então primeiro eu vou usar aquela propriedade que fala da potência elevada a um dado expoente para simplificar esses dois. Então é o 2 aqui em tal quadrado. Eu vou multiplicar aqui, vai dar 2 elevado a 10. Aqui é 2 ao quadrado elevado a menos 3. Eu vou multiplicar, vai dar menos 6. Então fica vezes 2 elevado a menos 6. Agora eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou manter a base e somar os expoentes. 10 mais o menos 6. Mais e menos dá menos. Fica 10 menos 6, 2 elevado à quarta potência. Aqui em cima eu vou usar a multiplicação de potências de mesma base. Como esse expoente ele não aparece, ele é 1. Então 5 à quarta vezes 5 à quinta, eu estou multiplicando, tem a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a quinta sobre o 5 ao cubo. Agora é uma divisão de potências de mesma base. Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. É 5 menos 3. Fica 5 ao quadrado. Nesse item I, aqui dentro dos parênteses, esse expoente, como não aparece, é 1. É uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou somar. 3 mais 1 dá 4. Então vai ficar 7 elevado à quarta potência. Isso tudo ao quadrado. Sobre o 7 elevado a menos 3. Lá em cima, agora é a potência da potência. Eu vou multiplicar os expoentes. Fica 7 elevado a 4 vezes 2, 8. E lá embaixo, 7 elevado a menos 3. Agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu vou manter a base. Cuidado! Subtrair os expoentes. É o de cima, 8, menos o de baixo, menos 3. Vai ficar 8 mais 3. Fica 7 elevado à 11ª potência. Olha mais um exemplo. Lá em cima, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Aqui o expoente é 1. Então fica 3 elevado ao menos 4 mais 1 dá menos 3. Eu devo 4 e tenho 1. Eu devo 3. Lá embaixo fica 3 elevado a menos 4. Agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. É sempre o primeiro menos o segundo, que é o menos 4. Então vai ficar menos 3 mais 4. Eu tenho 4 e devo 3. Então eu tenho 1. Fica 3 elevado a 1. Que é 3. Não sei se você conseguiu enxergar, mas nesse último exemplo teria um jeito mais fácil de resolver. Ó, ele é 3 elevado a menos 4 vezes 3 dividido por 3 elevado a menos 4. Lá em cima não é uma multiplicação? Regra do cancelamento. A mesma coisa lá em cima e lá embaixo cancela. Isso dá 3. Dá 3. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Até a próxima!